Olá, você que está chegando por aqui, vamos seguindo com a nossa leitura da Bíblia e hoje nós vamos iniciar a leitura do livro de Levítico. Vamos ler o capítulo 1, 2, 3 e 4. Vamos comigo. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de gado, vaco e de ovelha. Se a oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. À porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade, perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois, degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então, esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo, em cima do altar. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras, para holocausto, oferecerá macho sem defeito, e o degolará ao lado do altar que dá para o norte, perante o Senhor, e os filhos de Arão. Os sacerdotes espargirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois os partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, a fressura e as pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo oferecerá e o queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada, cheiro suave ao Senhor. E a sua oferta ao Senhor, se for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos, e o sacerdote a oferecerá sobre o altar, e tirar-lhe-á a cabeça e queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar. E o seu papo, com as suas penas, tirará e o lançará junto ao altar para o lado do oriente, no lugar da cinza, e fendê-la-á junto às suas asas, porém não a partirá. E o sacerdote a queimará em cima do altar sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é oferta queimada, cheiro suave ao Senhor. Capítulo 2. E quando alguma pessoa oferecer oferta de alimentos ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela. E trará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso, e o sacerdote queimará como memorial no altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E trarás o filho de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso, e o sacerdote queimará como memorial sobre o altar. Oferta queimada é e de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de alimentos será Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. E quando ofereceres oferta de alimentos cozida no forno, será de bolos ázimos de flor de farinha,
amassados com azeite, e coscorões ázimos, untados com azeite. E se a tua oferta for oferta de alimentos cozida na caçoula, será de flor de farinha, sem fermento, amassado com azeite. Em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite, oferta é de alimentos. E se a tua oferta for de alimentos de frigideira, far-se-á da flor de farinha com azeite. Então trarás a oferta de alimentos que se fará daquilo ao Senhor, e se apresentará ao sacerdote, o qual a lavará ao Senhor. E o sacerdote tomará daquela oferta de alimento como memorial e a queimará sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de alimento que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, oferecereis oferta queimada ao Senhor. Deles ofereceis ao Senhor por oferta das primícias, porém, sobre o altar não subirão por cheiro suave. E todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de alimentos, o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal, e se fizeres ao Senhor oferta de alimentos das primícias, oferecerás como oferta de alimento das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, do grão trilhado de espigas verdes cheias. E sobre ela deitarás azeites, e porás sobre ela incenso, oferta é de alimento. Assim, o sacerdote queimará o seu memorial do seu grão trilhado e do seu azeite com todo o seu incenso. Oferta queimada é ao Senhor. Capítulo 3. E se sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferta de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem defeito diante do Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre o altar em redor. Depois, oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura, e ambos os rins e gorduras que está sobre eles, e junto aos lombos e o redenho que está sobre o fígado com os rins tirará. E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha que está no fogo. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, por sacrifício pacífico ao Senhor, seja macho ou fêmea, sem defeito o oferecerá. Se oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta e a degolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício pacífico, oferecerá ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará do espinhaço a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura, como também ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos e o redenho que está sobre o fígado com rins, tirá-lo-á. E o sacerdote queimará isto sobre o altar. Alimento é da oferta queimada ao Senhor. Mas, se a sua oferta for cabra, perante o Senhor oferecerá. E porá a sua mão sobre a sua cabeça, e a degolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão espargirão seu sangue sobre o altar em redor. Depois, oferecerá dela a sua oferta por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura, como também ambos os rins, e a gordura que está sobre eles,
e junto aos lombos e o redenho que está sobre o fígado, com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote o queimará sobre o altar. Alimento é da oferta queimada de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha que está no fogo. Oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for gado miúdo, por sacrifício pacífico ao Senhor, seja macho ou fêmea, sem defeito o oferecerá. Se oferecer cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante ao Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta e a degolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão espargirão seu sangue sobre o altar. Então, o sacrifício pacífico oferecerá ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará do espinhaço, e a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, como também ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Alimento é da oferta queimada ao Senhor. Mas se a sua oferta for uma cabra perante o Senhor, a oferecerá, e porá a sua mão sobre a sua cabeça, e a degolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão espargirão seu sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá dela a sua oferta por oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura, como também ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos e o redonho que está sobre o fígado, com os rins tirá-los-á. E o sacerdote os queimará sobre o altar. Alimento é da oferta de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Capítulo 4. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: quando uma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer e proceder contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar, para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor, pelo seu pecado que cometeu, um novilho sem defeito por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da congregação perante o Senhor, e o porá a mão sobre a cabeça do novilho e o degolará perante o Senhor. Então, o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, perante o Senhor que está na tenda da congregação. E todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta de toda a congregação. E tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura, e dos rins e a gordura que está sobre eles, que está junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado, como rins tirá-los-á, como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote
os queimará sobre o altar do holocausto, mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas e as suas entranhas e o seu esterco, enfim, o novilho todo levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, onde se alcança, e lança a cinza queimará. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância e o erro for oculto aos olhos do povo, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e quando o pecado que cometerem for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação. E os anciãos da congregação porão a sua mão sobre a cabeça do novilho e os degolará perante ao Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e o espargirá 7 vezes perante ao Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação. E todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação. E tirará dele toda a sua gordura e queimá-la-á sobre o altar. E fará a este novilho como fez ao novilho da expiação. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará propiciação, e lhe será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho. É a expiação do pecado da congregação. Quando um príncipe pecar e por ignorância proceder contra alguns dos mandamentos do Senhor, naquilo que não se deve fazer, e assim for culpado, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta um bode tirado das cabras, macho sem defeito, e porá sua mão sobre a cabeça do bode e o degolará num lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. Depois, o sacerdote, com seu dedo, tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então, o restante do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a gordura como gordura do sacrifício pacífico. Assim, o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado e lhe será perdoado. E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra alguns dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer e assim for culpada, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta uma cabra sem defeito pelo seu pecado que cometeu, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado e a degolará no lugar do holocausto. Depois, o sacerdote, com o seu dedo, tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o restante do seu sangue derramará à base do altar. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem defeito trará. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará por oferta pelo pecado, no lugar onde se degola o holocausto. Depois, o sacerdote com seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então,
todo o restante do seu sangue derramará na base do altar, e tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor. Assim, o sacerdote por ele fará expiação dos seus pecados que cometeu, e ele será perdoado. E assim finalizamos a nossa leitura do dia. Eu espero você na próxima leitura.